Olha aqui, mais uma aula, a parte de revisão. É deixar você preparado mesmo para chegar lá. Olha a questão que diz assim, um barril, o negócio melhorou, cheio, tá certo? Contendo uma mistura com 70% de vinho puro e 30% de suco. Custa R$240. O preço do litro do vinho, certo? Puro é R$6. E o preço do litro do suco é de R$2. Aí ele diz, a capacidade de barril em litros é de 50, afirmativa dele. Para encher o reservatório de água, você... Não, esse aqui já é outro item. Então, vamos ver aqui. Então, o que eu tenho aqui? Imagine um barril cheio, beleza? Um barril cheio. O que tem nesse barril? Tem 70%, ó, pronto, esse barril, certo? Esse barril, ele tem vinho, ele tem suco, pronto. O vinho, ele tem 70%. Ó, se eu estou falando percentual, tem um vinho logo na minha cabeça quanto? 70 litros. E aqui quanto? 30 litros. Pronto. Pronto. O preço do litro de vinho é R$6. E o preço, tá certo, do litro de suco é R$2. Então eu pergunto, se eu tenho esse barril aqui, presta atenção, eu tenho esse barril aqui, pronto. Tá legal? Eu tenho esse barril. Quanto é que eu vou pagar por esse barril? Esse aqui, cada um, ó, ele disse que o suco é de R$2, então 30 vezes 2, então eu pago aqui, gasto R$60. 70 litros vezes quem? 6, então 42, então dá R$420. Então, na realidade, esse barril, eu estou pagando por esse barril, vou pagar por esse barril, dá 60 mais 40, 420. Então, dá 480. Pronto. Eu vou pagar por esse barril 480. Agora, veja o que é que o nosso amigo... Ora, eu pagaria, se eu tivesse colocado nessas condições, eu pagaria 480. Mas, na realidade, eu só paguei o quê? 240. Espera aí. Eu pagaria, nessa situação, 480. Mas, na realidade, eu paguei 240. Então, implica o quê? Bem simples. Já dá para fazer a questão de cabeça. Mas, mesmo assim, vou mostrar a vocês. O que é que nós temos aqui? Nós temos que R$480, hein? R$480 é para 100 litros. Não é isso que eu estou dizendo? Ó, 100 litros. 240 implica X litros. Uma regrazinha de 3, bem simples, isso aqui é litros. Ó, 480 eu paguei para 100 litros, para facilitar a questão. Eu paguei 100 litros. Mas 240 eu pago para quanto? Qual é o valor? Simplesmente, se você fizer a proporção 480 para 240, 100 está para X, então chega à conclusão que eu tenho 50, né? Bem simples. Ó, metade. Então, na realidade, eu tenho 50 litros. Tá certo? O barril cheio, contendo a mistura, beleza. Ele diz, a capacidade do barril em litro é de 50. Então, a capacidade é de 50. Então, o item está o quê? Correto. Então, o item está corretíssimo. Pronto. A questão bem simples de ser trabalhada. Pronto. Então, nosso barril tinha 50 litros. Pronto.
a questão de número 81. Pronto. Dando continuidade. Para encher um reservatório de água, usam-se 3 torneiras. Opa! Voltando aos problemas das torneiras. 3 torneiras. Se usadas separadamente, a primeira enche em 2 horas. Torneira 1, tempo 1, 2 horas. Torneira 2, separadamente, certo? 2 horas, em 3 horas. E a terceira em 6 horas. O tempo de 6 horas. Pergunta-se, certo? Então, nós temos aqui, pronto. Pergunta, a fração do reservatório que a primeira torneira enche em 1 hora é de 50%. As 3 torneiras juntas têm esse reservatório em 2 horas. Então, vamos, primeiro, tudo é em função das 3 torneiras juntas. Então, se eu jogo as 3 torneiras, pronto, se eu jogo as 3 torneiras aqui, como é que é a regrazinha? Ó, em 1 hora, essa torneira, ela joga metade. Ela enche a metade. Em 1 hora, ela 1/3. Em 1 hora, em 1/6. E elas juntas, separadamente, elas juntas, em 1 hora, ela gasta 1 sobre tempo total. Ok? Então, implica que 1 sobre tempo total vai ser igual a meio, mais 1/3, mais 1/6. Então, as 3 torneiras. Então, se eu reduzir ao mesmo denominador comum, 1 sobre tempo total, que é 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 2, dividido por 6 dá 1. Então, implica 3, 2, 5, 6 sextos. Então, implica, quer dizer, o tempo gasto pelas 3 torneiras é de 1 hora. Pronto. O tempo gasto com as 3 torneiras é de 1 hora. Pronto. Agora vamos responder o que ele nos perguntou. A fração do reservatório que a primeira torneira enche em 1 hora é de 50%. Veja, bem simples para a conclusão. Ora, uma torneira, a torneira 1, ela gasta 2 horas. Não é isso? Então, as 3 torneiras gastam quem? 1 hora. Certo? Em 1 hora. Então, presta atenção, eu quero só que você se concentre, tá certo? Deixa eu refazer isso aqui. Eu quero que você se concentre na torneira 1. Ele está falando da torneira 1. Então, eu quero que você se concentre na torneira 1. Certo? Tecnologia é bom demais. Ó, a torneira 1, o que é que acontece a torneira 1? Certo? A torneira 1. Ela enche em 2 horas. Então, aqui eu tenho 1 hora, eu tenho 1 hora. Ora, se passar 1 hora, as 3 ligadas, em 1 hora, ela coloca, na realidade, a metade, tá certo? Então, na realidade, ela enche a metade. Em termos percentuais, a metade representa o quê? 50%. Tá certo? Em 1 hora, presta atenção, ela enche, a torneira 1, ela enche em 2 horas, sozinha, em 2 horas. Em 1 hora, ela enche a metade do tanque. É o tempo que fica ligado para encher o tanque total. E aí, essa outra parte são das outras torneiras, a 82. Então, a 82 está o quê? Correta. Aí, professor, tem que dizer se está correto ou está errado. Então, essa está correta. Beleza? Vamos ver agora, checando o treino. As 3 torneiras juntas enchem o reservatório em 2 horas. Isso é 83.
Professor, nós vimos que as 3 torneiras juntas, tá certo? As 3 torneiras juntas, leva quem? 1 hora. Ele está dizendo em 2 horas. Então, o que é que vai acontecer? Essa afirmativa, ela está errada. Essa afirmativa, ela está errada. Na realidade, gasta qual tempo? 1 hora. Ele está dizendo 2 horas. Então, a 83 foi para o beleléu. Vamos ver agora o que diz. Seguinte, olha, cada litro de álcool custa R$ 1,60 e cada litro de gasolina R$ 3,00. Cada litro de certa mistura desses 2 produtos feito por uma distribuidora de combustível custa R$ 2,72. Aí vem, com base nesses dados, tá certo? Pode-se afirmar que a quantidade de água utilizada para fazer 1 litro dessa mistura é superior a 180. Então, vamos verificar aqui. O que que nós temos? Bem simples. Nós temos aqui, então vamos imaginar. Então, eu coloco álcool a 1,60. E eu coloquei também gasolina a R$ 3,00. Certo? Álcool a 1,60, 3,60. E essa mistura, 1 litro dessa mistura, 1 litro, vai custar R$ 2,72. Pronto. Ora, X, A é a quantidade de álcool e G a quantidade de gasolina. Então, implica que presta atenção, 1,6, 1,60 álcool, quantidade de álcool, mais quantidade de litro de álcool, mais 3 vezes quantidade de gasolina. Deixa eu ajeitar isso aqui para não ficar certo. Então, calma. Tecnologia é assim mesmo. A gente vai aprendendo, vai exercitando um pouquinho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1,6, 1,6 álcool, que é a quantidade de álcool, mais 3 vezes a quantidade de gasolina. Se eu dividir pela quantidade que é álcool mais gasolina, isso aqui tem que dar 2,72. Certo? Tem que dar 2,72. Bem simples. Ora, porque o preço unitário é o total, preço total, dividido pela quantidade. Quantidade, se eu botar 10 de álcool e 5 de gasolina, o preço soma o preço total, divide pela quantidade, 10 mais 5. Se nós multiplicarmos em cruz, eu tenho 1,6 álcool mais 3G igual, multiplicando 2,7 álcool, 2,72 álcool, mais 2,72 gasolina. Então, vamos fazer uma pequena modificação aqui. Vamos deslocar gasolina para cá, não tem G, e vamos deslocar álcool para lá. Então, nós vamos ter 3 gasolina, que é a quantidade de gasolina que eu botei, menos 2,72 gasolina, é igual a 2,72 álcool, menos 1,6 álcool. Essa diferença, tá certo? Essa diferença, tá certo? Nós vamos ter, né, essa diferença. Então, se eu tenho, 3 menos, certo? Então, se eu tenho 3, então veja comigo, se eu tenho 3 menos 2,72, certo? Nós ficamos com 0,28. Então, 0,28
28 gasolina, 2,72. 2,72 tirando 1,6, nós ficamos com 1,12 de álcool, certo? Então, lembre, casas decimais, então eu posso dizer que gasolina é igual a 112 dividido por 28, ó, duas casas decimais, abandonei as casas decimais. Álcool implica uma continha bem simples, que gasolina é 4 vezes a quantidade de álcool. A quantidade de gasolina é 4 vezes a quantidade de álcool. Então, implica o quê? Olha aqui. A quantidade de gasolina é 4 vezes a quantidade de álcool. Então, em 1 litro da mistura, presta atenção, em 1 litro da mistura, é uma quantidade de gasolina, olha, ele diz que a quantidade de gasolina é 4 vezes de álcool. Então, uma quantidade de álcool, ó, uma quantidade de álcool implica que nós vamos ter o quê? Aqui, 4 de gasolina. Ó, gasolina, gasolina, gasolina e gasolina. Então, ó, 1 de álcool, a informação que eu tenho que gasolina é 4 vezes a quantidade de álcool. A quantidade de gasolina é 4 vezes de álcool. Então, em 1 litro, se eu botar uma quantidade de álcool, eu tenho que botar 4 vezes de gasolina. Ora, num litro, se vou dividir em 5 partes, então, cada partezinha dessa é 200 mililitros. Então, 200 mililitros. 200 mililitros. Pronto. 200 mililitros. Transformando, tá certo? 1 litro é 1000 mililitros. Então, em 5 partes, estão 200 mililitros. Qual é a afirmativa dele? Com base nesses dados, podemos afirmar que a quantidade de água utilizada, álcool utilizado para fazer 1 litro dessa mistura é superior a 180. Verdade. A quantidade usada foi de quanto? De 200. Então, esse item está correto. Esse item está correto. Então, lembre, esse item está correto. Ok? Então, é superior, olha aqui, superior a 180 mililitros. Ok? Essa foi a 84. E vamos em frente. Então, vamos ver o que diz agora a seguinte. Em uma sala de aula, entram N alunos. Se sentarem 2 alunos em cada bancada, 11 ficarão em pé, 11 alunos. Porém, se em cada bancada sentarem 3 alunos, haverá 3 bancadas vazias. Aí ele diz, um número de alunos N é o número superior a 50. Pronto. Então, vamos ver aqui. Vamos verificar a situação. Primeira situação, qual é? Entra. A minha primeira situação, qual é? 2 alunos em cada bancada. 11 ficarão em pé. Pronto. Depois, em cada bancada vai sentar 3 alunos. Haverá 4 bancadas vazias. Então, vamos falar de N. N para nós representa o número de alunos. N representa para nós um número de alunos. Pronto. O meu N, só isso, representa o número de alunos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro caso. Primeiro momento. Estou chamando de caso, mas primeiro momento. Pronto. Ele diz, sentaram 2 alunos em cada bancada.
Então, se cada bancada senta dois alunos, o que vai acontecer? O número de alunos vai ser 2 vezes o número de bancadas. B representa o número de bancadas. Mas ele disse que ficarão 11 em pé. Então, mais 11 alunos que ficaram em pé. Pronto. 11 alunos que ficaram em pé. Então, o número de alunos que estão na sala será 2 vezes. B será o número de bancadas. Ok? Mais 11. Mas o nosso problema, no segundo caso, na segunda situação, ele diz o seguinte. Se em cada bancada sentar 3 alunos, então 3 alunos estão sentados nas bancadas. Então, lembre, 3 alunos sentados na bancada, certo? Então, 3 alunos sentados na bancada. Aí, o que vai acontecer? O número de alunos vai ser 3 vezes o número de bancadas, mas com detalhe. Qual é o detalhe que está nos dizendo aqui? Que haverá 3 bancadas vazias. Então, na realidade, os alunos vão sentar em quantas bancadas? Em B menos 4. Lembre, ele tem, cada aluno, sentam 3 alunos em cada bancada. Sobraram 4 bancadas. Então, o número de alunos vai ser 3 vezes o número de bancadas ocupadas, que é B menos 4. Pronto, olha o segredo da questão. Certo? Implica o quê? A igualdade. Implica o que aqui no caso? A igualdade. Então, se nós igualarmos essas duas equações, eu vou ter aqui chuveirinho 3B. 3B menos 12 vai ser igual a 2B mais 11. 2B mais 11. Ok? 3B menos 12 é igual a 2B mais 11. Deslocando o B para um lado, quem não tem o B para o outro. Então, nós vamos ter 3B menos 2B. Isso é igual a 11 mais 12. Então, vamos concluir bem simples. Tá certo? Concluir bem simples. O total de bancadas são 11 mais 12, 23. Pronto. Então, nós tínhamos 23 bancadas. Mas o detalhe, pronto, nós temos 23 bancadas. Mas vamos ver o que ele quer. O número de alunos. Espera aí. O número de bancadas são 23. Nós temos 2 maneiras para calcular o número de alunos. Eu posso usar 2B mais 11, ou eu posso usar 3B menos 4. Então, eu tenho 2 opções. 2B mais 11, 3B menos 4. Pronto. A decisão é sua, porque N representa o número de alunos. Então, bem simples. A decisão, 2 vezes 23 mais 11. Então, 2 vezes 23 dá 46, né? Mais 11. Então, o número de alunos vai ser quem? 57. Então, no nosso caso, nós temos bancadas. São 23 bancadas. E o número de alunos, 57. Olha aqui. Ele diz que o número de alunos é um número superior a 50. Verdade, Pacífico, verdadeira. O número de alunos é superior a 50. Certo? Então, estou tão empolgado aqui, superior a 50. Então, ela está correta, certo? Ela está correta. Só era isso que ele perguntava da questão, certo? A afirmativa está correta. Então, lembre, a questão de número 85. Em frente,
Olha aqui, um estacionamento cobra R$ 6 pela primeira hora de uso e R$ 3 por hora adicional. O que quer dizer isso? Tá certo? Ora, se eu entro no estacionamento, fiquei 1 hora, olha aqui, só vou bater um papozinho aqui. Se eu fico no estacionamento 1 hora, eu vou pagar o quê? R$ 6. E pronto. Se eu fico 2 horas, eu vou pagar quanto? Na primeira hora, eu pago quem? R$ 6. Na segunda hora, eu pago quem? R$ 3. Pronto. Então, a minha despesa foi de R$ 9. 3 horas eu fiquei no estacionamento. Na primeira hora, eu pago R$ 6. E nas 2 horas seguintes, né? São 2 horas, eu pago R$ 3. Então, aqui fica 6. Então, eu vou gastar R$ 12. E aí a festa continua. Pronto, a questão mais ou menos é essa. Tá certo? Então, vamos entender melhor como é que funciona isso. Então, ora, pronto, limpou. Agora vamos começar a entender melhor a questão, ok? Então, vamos lá. Um estacionamento cobra. Então, vamos ver o que ele diz. O número mínimo de usuários necessário para que o estacionamento obtenha um lucro nesse dia é de 27. Então, veja aqui. Lucro. O que quer dizer lucro? Está dizendo que tem que ser superior ou igual a quem? O apurado tem que ser superior, tá certo? Tem que ser maior ou igual a 320. 320 eu não tenho lucro, mas se der menor do que 320, eu tenho prejuízo. Então, vamos ler. Ora, tem uma despesa diária de 320. Considere que um dia em que esteja cobrado um total de 80 horas. Gente, 80 horas, o que pode acontecer? Tá certo? Nessas 80 horas. Então, eu tenho o seguinte. C vai representar para nós o número de clientes. Pronto. O C vai representar para nós o número de clientes. Então, quando você entra, cada cliente que entrar, ele paga R$ 6 pela primeira hora, qualquer cliente. Mas, ele não falou em 80 horas, então as horas restantes, que é, presta atenção, 80 menos C, é que é a quantidade das primeiras horas, tá certo? Isso aqui, vezes R$ 3, tem que ser maior ou igual a 320. Então, lembre, cada cliente que entrar, ele tem que pagar 1 hora de R$ 6. Então, 6 vezes o número de clientes. As horas restantes, que são 80 ao todo, então 80 menos as que ele pagou de R$ 6. Então, ele tem que pagar a restante de R$ 3. Então, eu vou ter 6 clientes mais 240, chuveirinho, menos 3C, isso tem que ser maior ou igual a 320, para que eu não tenha prejuízo. Então, 3C é maior ou igual a 320, menos, foi para lá para o outro lado, menos 240. Então, eu tenho 3C maior ou igual a 80. Então, conclusão. Conclusão. C é maior ou igual a 80 dividido por 3. 80 dividido por 3, fazendo as continhas, isso dá exatamente 26,66. Aproximadamente isso aqui. Então, qual é a conclusão logo de imediato? Que eu tenho quantidade de cliente, não pode ser quebrada assim. Então, tem que ser maior. Então, implica que a quantidade de cliente, na realidade, para dar certo isso aqui, a quantidade de cliente tem que ser o quê? De 27.
Então, a quantidade de clientes tem que ser o quê? 27. O que é que ele afirma lá? Ele está dizendo que o número mínimo de usuários necessário para que o estacionamento tenha lucro nesse dia é de 27. Então, essa está corretíssima. Corretíssima. Pacífico, uma pergunta. Ora, esse tipo de questão, Pacífico, eu pego logo os dados e verifico se está certo ou errado. Pronto! Esse é o grande sacada. A grande sacada, eu vou mostrar a vocês, está ali, correta. A grande sacada é essa daqui. Ora, se eu tenho, vamos verificar se é verdadeiro. Isso aqui, certo? É a hora é o de R$6 e essa daqui é de R$3. Pronto. Então, essa é de 6. Ora, se eu tenho, tá certo? 27 clientes, esses 27 clientes, tá certo? Na primeira hora, tá certo? Na primeira hora. Então, esses 27 clientes paga 27 horas. Então, 27 vezes 6. Então, vamos ter R$162. Só que esses 27 clientes também vão pagar, tá certo? Lembrem, esses 27 clientes vão pagar a R$3 o restante de quem? De horas. Ora, eu não tinha 80 horas, se eu tirar 27 horas que pagaram R$6, então eu vou ter 53 horas. Então, se eu pegar 53 horas, multiplicar por 3, eu tenho R$169. Se eu juntar, eu vou ter 300, ó. 0,000,921, 6 e 6, 12, 13, 2, 3. Então, eu vou ter R$331, tá certo? E nós temos, da 11, 331. E quanto era a despesa? 320. Então, está o quê? Correta. Pronto. Duas maneiras diferentes de fazer a mesma questão. Mas essa decisão é sua. Da maneira mais prática. Nós mostramos porque existem situações que você não tem esse valor. Vai em frente.